E aí pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a Prio. Para vocês que já investem na empresa, que gostam da empresa, ou para você também que gosta, mas pode estar um pouco perdido, assim, com tanta informação, ou não sabendo onde buscar certo tipo de informação sobre a empresa. Vai ser um vídeo, provavelmente vai ter mais de um vídeo, tá? E a gente vai abordar uma introdução, mostrar para vocês um pouco de alguns indicadores financeiros. Depois a gente vai passar por capacidade produtiva da empresa, sobre as demonstrações contábeis mesmo, que vai ser o foco dos vídeos, desse e dos próximos vídeos das outras empresas, tá? Pra gente ver como é que a empresa tá financeiramente. E depois eu vou mostrar para vocês um modelo que eu uso, né, para esse tipo de empresa, que seria a forma que eu chegaria a um valor, no caso, um valor que eu estaria confortável em investir na PetroRio, se eu investisse, né? Então, sem mais enrolação, vamos partir pro vídeo. E lembrando sempre, gente, que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, não quero ser processado. Então, vamos lá, vamos começar. E vamos lá falar sobre a Prio. Então, gente, para vocês que nunca viram ou não sabem nada sobre a Prio, o que é a Prio? A Prio é a maior petroleira privada do Brasil, no caso, né? Se você não gosta da Petrobras porque ela tem o dedo lá do governo e você quer investir no setor de petróleo, provavelmente você vai ter que investir na PetroRio. Então, né? E tá, o que a PetroRio faz? Qual o modelo, a estratégia dela? Ela foca na eficiência operacional. Ela adquire os campos já, campos maduros, provavelmente de outras petroleiras, da própria Petrobras. Como ela é uma empresa menor, ela adquire esses campos e ela trabalha para aumentar a longevidade desses campos, extrair ali o petróleo e vender. E ela só faz isso, gente. Ela não trabalha ao contrário de outras empresas do ramo de petróleo, ela extrai o petróleo e ela vende esse petróleo. Então a receita dela é toda em dólar e é assim. E aí tá mostrando ali também a expansão por aquisições. Vocês já viram que, como eu falei aí, ela vai adquirindo certos campos que algumas petroleiras não querem. E é por aí que ela vai aumentando o seu negócio. A gente vai ver mais pra frente os campos dela e é isso. Aí depois tem aí logo alguns dados financeiros, só para vocês se situarem mesmo, né? Aí, para ter uma noção de como a empresa está indo. Então, assim, a receita dela aí em 2024, eu sempre vou mostrar para vocês assim, dados anuais, tá? Alguns dados contábeis a gente pode olhar do trimestre, do semestre, geralmente o balanço. Mas, assim, o foco aqui no canal vai ser análises anuais, até porque é para vocês que querem investir no longo prazo. Então, não vou ficar, tipo, né, focando muito nos trimestrais. Os trimestrais serviriam mais para a gente ver alguma não recorrente, o que aconteceu ali, sabe? Mas para análise da empresa assim do zero, para decidir se eu investir na empresa ou não, sempre olhando as demonstrações anuais, tá? Então ali, a gente vê que a Prio já, né, em 2024 aí alcançou uma receita de 2,4 bilhões de dólares. Como eu falei, ela sempre o produto dela é o petróleo e o gás também que ela acaba produzindo ali da extração do petróleo. E é um produto, uma commodity, né, cotada em dólar, a gente sabe disso. Então, eu botei ali a receita para vocês em dólar. Como ela não tem outra fonte, ela só vende esse petróleo, ela não trabalha com refinaria, igual a Petrobras e outras empresas, fica mais fácil de eu mostrar para vocês o valor da receita em dólar, tá? Se ela trabalhasse, por exemplo, se fosse a Petrobras trabalha com refino, então a receita botaria em real. Mas enfim, aí ela tem uma receita de 2,4 bilhões de dólares, né? Um lucro de 1,7 bilhões. Aí a margem, eu vou mostrar no próximo momento para vocês. A gente tem uma margem bruta ali, muito difícil ser abaixo de 34, tá? É uma empresa que tem margens boas de margem bruta e margem de lucro também. Uma margem líquida de 43. Aí vocês podem ver, pô, como é que a margem líquida tá maior que a margem bruta? Porque teve não recorrente, né? Tem receitas, pode ser de venda de ativos e outras questões que fazem a empresa ter um lucro que não vem da própria operação, né? Ela tem um preço, vamos passar aqui, só mostrando ali para vocês terem já uma noção, que a empresa tem 896 milhões de ações em circulação, tá? E eles dizem, se você chegar no portal dos investidores, tem um free float de quase 90. Depois a gente vai ver um detalhe aí interessante
digamos assim, sobre isso, mas por onde você busca, você vê que é um free float de 90%, que é um free float bem alto, né? Digamos assim. Aí tem esse gráfico aí, gente, da margem bruta e da margem líquida. Só para vocês darem uma olhada, assim, só para ter uma noção de como funciona. Não é uma coisa muito constante, principalmente a líquida, se vocês derem uma olhada, né? E todos esses gráficos, galera, eles vêm do Investidor 10 do site. Todas as demonstrações vocês podem pegar do portal de relação com os investidores. Então, assim, basicamente essas duas são as minhas fontes das informações, tá? A margem bruta, se vocês pararem para ver, olha lá, é bem difícil analisar a PRI, porque como ela é uma empresa nova, né? Ela é recente, a gente vai ver mais isso mais para frente. Então, seria bom a gente começar ali, né? Cortar ali a partir de, sei lá, 2019, 2020, porque ela estava se estruturando. Vocês veem ali que 2015, 2016, não dá para a gente levar esses dados em consideração, não dá nem para fazer uma análise, porque ela ainda estava começando. Então, ela tem prejuízo ali, ela está negativa a margem bruta. Então, né? Focando ali de 2020 até 2024, a gente vê, ó, a margem, ela já começou a ficar uma empresa mais sólida, a margem começou a ficar mais ali para acima dos 30, uma margem bem alta, 57, 60. Dificilmente você vai ver ela com uma margem abaixo de 50, uma margem bruta, tá? Então, esse ramo dela de vender o petróleo, assim, bruto, tem uma margem boa para ela. E ela tem despesas, depois a gente vai ver, muito baixas. Então, assim, né? Por isso tem uma margem líquida altíssima também. Só que como vocês podem ver, por exemplo, ali, 2024, a margem líquida está 71, né? E a margem bruta 56. É aquilo, como que ela pode, né, sei lá, de cada 100 dólares, tirando os custos dela, ela fica com 50. Como que ela pode lucrar 70 dólares se ela só fica com 50 tirando os custos, né? Teve alguma venda, provavelmente de ativos, algum não recorrente, que aumentou esse lucro. Então, toda vez que vocês virem a margem líquida maior que a margem bruta, porque teve alguma coisa ali, algum ganho que não vem da operação, tá? Se eu não me engano, é só 2024, né? Vamos dar uma olhada ali, de 2021, né? A gente só poderia identificar isso dando uma olhada bem detalhada nas demonstrações, tá? Mas a gente já batendo o olho assim a gente consegue ver. Mas isso só para mostrar para vocês o quê? Ó, ela tem uma margem alta, margem bruta, e tem uma margem líquida alta também. Então, né? Eu até botei aqui também do preço sobre lucro, só para vocês terem uma noção, né? Esses, como eu falei, os antigos é muito complicado analisar porque é uma empresa muito recente. Então, se a gente pegar ali por meio de 2022 até agora, a gente vê que ela fica com um preço sobre lucro baixo, tá vendo? De 7, 3, agora tá caindo bastante. E ali também logo embaixo tem sobre a dívida bruta. No caso, tá, dívida bruta, dívida líquida, que realmente importa, e o caixa, né? Pra gente dar uma olhadinha assim, bem geral sobre o endividamento, tá? Então, assim, de tudo ela tá devendo 27 bilhões de dívida que ela tem, dos quais ela tem 9,41 bilhões em caixa, né? E, tirando esses 9 bilhões da dívida que ela tem, ela ficaria com uma dívida de 17, quase 18 bilhões de dívida líquida, né? Que ela não tem como pagar agora, ela vai depender dos futuros ingressos de dinheiro, né? Para ela. E isso é bom, isso é ruim? Como é que a gente vai saber, né? No caso, ela tem aí quase 30% da dívida, né? Até mais. Ela consegue arcar com agora, se ela tivesse que quitar tudo, ela consegue arcar com 30%, né? Que seria os 9 dividido sobre os 27. Mas a gente só consegue ter uma noção assim, né? Acredito, pelo menos é do jeito que eu vejo, quando a gente olha o lucro, né? Para uma empresa que está com esse tipo de endividamento, assim, de dívida líquida, e que, sei lá, lucra 1 bilhão, é uma situação ruim, porque ela ia demorar, sei lá, 18 anos para quitar essa dívida, né? Se ela precisasse. No caso, eles rolam uma dívida, a gente sabe disso. Mas, né? Uma empresa que, por exemplo, está lucrando 15 bilhões, esse endividamento não é nada, está super controlado. Então, sempre tem que levar em consideração também, pelo menos eu acho, o quanto a empresa está lucrando. Porque é isso que vai dizer se esse endividamento é alto ou não também, né? A capacidade dela de lucro, e se esse lucro também é constante. A gente vai ver mais pra frente as demonstrações da PRI, tá? Vou continuar com a introdução aqui. Aqui tem um comparativo com as empresas do setor aqui no mercado interno, né? Com a Petrobras. Isso é o valor de mercado, tá, gente? É só para vocês terem uma noção mesmo do tamanho dela em relação às outras.
tá? Com a Petrobras ali, a maior de todas, né? Tem a PetroRecôncavo, tem a Brava. A Brava, no caso, se vocês não sabem, é recente, né? Ela, acho que foi a junção da Enalta com a 3R, 3R Petróleo. Então, assim, a gente vê que ela privada, ela é a maior. Ela tem um valor de mercado aí por volta dos 35 bilhões agora. 2025, quando eu tô gravando esse vídeo, tá? Final de 2025. E tá, vamos contextualizar um pouco, né? Falar sobre alguns feitos, assim, dos últimos anos, desde que ela foi constituída como empresa, né? Assim, os pontos mais relevantes por ano, aí, uma linha do tempo. Olha lá, a gente vê ali, 2008, 2009, ela foi constituída não como PRIO, ela foi constituída como essa participação aí, BN16. Logo depois, em 2010, ela fez a abertura de capital, aí adquiriu o Campo de Polvo, e por aí foi. E ela foi começando a crescer. Então, ela estava se estruturando até 2014, como vocês podem ver. 2015 foi quando ela mudou para o nome de PetroRio mesmo, e continuou adquirindo campos. Então, é uma empresa bem recente mesmo, 10 anos aí. Aí, 2018 e 2019, ela adquiriu o Frade, que vocês podem ver depois. O Frade era, até pouco tempo, uma das maiores fontes de receita dela, né? Ela continuou adquirindo Frade, depois ela adquire Tubarão Martelo e outros campos por aí, tá? Aí ela reposiciona a marca para Prio, recentemente em 2023. E agora, ali em 2024, se a gente puder ver, ela tá focando na aquisição de Peregrino. Tô gravando, acho que em 2025, já no final. Ela já adquiriu, acho que, se eu não me engano, quase a totalidade desse campo, tá? Que agora é a principal fonte de receita dela. E acho que, se eu não me engano, em março de 2026, assim, no primeiro trimestre, ela já vai ter a totalidade desse campo. Então, é um campo que acho que gera 100 mil barris por dia, se eu não me engano. A gente vai dar uma olhada na capacidade produtiva em outros vídeos aí mais pra frente. Mas é isso, o foco dela agora é esse campo e, né, fazer as melhorias e integrações que ela já vem fazendo, que a gente vai ver mais pra frente também. Aí tá, as fontes de receita. De onde que ela tira dinheiro, né? A Prio, o que ela faz? Eu já falei, acho que no começo do vídeo e algumas vezes, ela só vende, ela não trabalha com refinaria. Ela extrai o petróleo e ela vende esse petróleo. É basicamente isso que ela faz. Isso é cotado em dólar. Então, para ela, se vocês querem uma empresa com exposição ao dólar, né, se querem um pouco, você pode investir nela indiretamente, se você quer se livrar um pouco assim da sua exposição ao real, né? Porque ela recebe literalmente tudo em dólar. Aí tá, quais são as fontes de receita dela? Então, gente, ela produção e exploração de petróleo. É isso que ela faz, tá? Tem operação de trading que ela faz geralmente, mas isso é mais pra... Ela compra petróleo, revende petróleo, mas isso não é a operação dela em si, sabe? Ela deve fazer quando vê uma oportunidade e tal. E venda de ativos ali que tá ali embaixo também, mas isso é bem eventual, tá? Porque, como eu disse, ela adquire esses campos já maduros das outras empresas. Então, ela reestrutura esses campos e pode ter, eventualmente, ali, algum ativo que não é interessante para ela, para a operação dela, e ela vende esses ativos. E, né, acaba, né, tendo esses não recorrentes aí como receita, tá? Aí tá um mapazinho aí da bacia de Campos, né? Os campos dela na bacia de Campos. Só para ter uma noção, assim, né, de onde tá cada um. Assim, aí tem ali o campo de Uahu, Frade, Albacora Leste, Polvo, Tubarão Martelo e o de Peregrino. São basicamente esses os campos dela, de onde ela extrai o petróleo. E a receita dela, eu peguei isso aí de 24 e 25 para vocês darem uma olhada como a proporção do campo de Frade mudou. Olha lá, em 2024, se vocês pararem para ver, da receita total dela, né, Frade representava 53%. Seguido de Albacora Leste com 27%, Polvo Tubarão Martelo com 11%, Peregrino com 8%. E logo depois de 2025, se vocês pararem para ver, Peregrino já subiu para 31%. Foi de 8% para 31%. Por que isso? Porque ela tinha só apenas 40% desse campo. Então ela foi adquirindo, se eu não me engano, com mais 40%, depois adquiriu os outros 20%, que tá se estruturando. Então ela fechou 2024, ela divulgou, já com o campo que era, sei lá, produzia... Já fechou com o campo produzindo 100 mil barris por dia. Então, já virou uma das principais fontes de receita dela e provavelmente vai continuar sendo, tá? Aí a participação dos outros diminuíram um pouco e
é só para vocês terem uma noção aí de quanto cada campo, né, fornece, assim, participação para a receita. Se ela não está, por exemplo, um campo fornecendo 90% da receita. Não. Tá bem dividido agora, por enquanto, né? E é isso. A de estratégia dela, a gente vai dar uma olhada. Eu já falei aqui, ela adquire esses campos, ela revitaliza esses campos, tenta estender a vida longa deles e reduz custo, tá? Ela faz algumas... Eu não vou entrar em termos técnicos aqui do que ela faz, mas ela, por exemplo, se vocês verem aqui em cima, a receita, por exemplo, mostra polvo tubarão-martelo, porque ela fez integrações entre esses campos. O campo de Wahoo, se eu não me engano, vai ser feito com difrade, então aumenta a capacidade desses campos, sabe? Ela junta um com o outro para reduzir. Não é que ela junta, assim, mas ela consegue reduzir as despesas operacionais desses campos, sabe? Operando eles juntos. É meio que uma estratégia dela, assim. E vocês vão ver, a gente vai ver aqui mais pra frente, quando a gente olhar as demonstrações, ela tem despesas, assim, baixas, tá? Bem baixas. Então, basicamente, as oscilações são em relação a juros que ela paga, o gastos que ela tem de adquirir outros campos, tá? E a gente vai ver agora um pouco sobre a capacidade produtiva no próximo vídeo, porque tá ficando um vídeo longo. Então, se você gostou aí desse vídeo, já deixa a sua ajuda aí assistindo os próximos, sabe? E comenta aí, você gosta do PetroRio, não gosta do PetroRio? Essa forma de vídeo agrada a vocês, não agrada? Comenta aí que me ajuda bastante para os próximos vídeos, beleza? E por hoje é isso, essa introdução sobre a Prio. No próximo vídeo a gente já vai ver a parte mais financeira, sabe? E é isso, até o próximo vídeo.